Oi, Opa, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo certo contigo, Eric, né? Isso, Eric, tudo Eric, eu certo. sou o custódio, meus amigos me chamam de Kogu, e aí você fica à vontade para me tratar ou como custódio ou como Kogu, a teu critério aí. Beleza. Mas então, você fala de psicologia bastante na sua página, né? Isso. E eu queria começar perguntando como você conheceu o libertarianismo. Bom, eu tive umas experiências, né, já desde de jovem, com um professor de história, eu acho que na minha sexta série do primeiro grau ainda, no sexto ano. Eu tive um professor de história que ele era, por incrível que pareça, né? Ele era libertário, assim. E esse foi meu primeiro contato, porque sabe, a gente sabe que como que funciona o ambiente acadêmico em si. E foi uma coisa muito bom, cara, explodiu minha mente assim mesmo, sabe? Foi uma coisa muito fora do meu, do que eu conhecia, do que eu aceitava como verdade até então, que a gente aprendia na escola, assim. E ter esse tutor, assim, vamos dizer, ele me abriu os olhos, né, para outras versões. Eu lembro de uma dinâmica que ele havia feito em sala de aula, fazer justiça físico. Tinha uma dinâmica que ele fez em sala de aula que foi excelente, assim, que para abrir a mente dos próprios alunos a não aceitar uma verdade única, né, algo dito como uma verdade absoluta. Ele dividiu a turma em dois, aleatoriamente, isso sem abordar questões políticas. Né? Ele dividiu a turma em duas, e as turmas iam ter que e a turma ia ter que organizar, iria defender o descobrimento do Brasil por acaso, e a outra metade ia ter que defender que em 1500 eles já sabiam da existência de um continente, eles já sabiam da imensidade, da imensidão, das dimensões e tal, e que eles não chegaram aqui ao acaso, era algo já de conhecimento. E isso foi muito interessante porque nós tivemos alguns dias para trabalhar isso e buscar na época, pô, eu estou com 34 anos agora. Então, na época, não tinha tanto assim ajuda do pai Google, né? E as informações que nós tínhamos acesso eram totalmente escassas. Então, a gente teve que garimpar muito para poder defender ambas as partes. Porque na segunda semana, depois da apresentação, haveria o mesmo tribunal, entretanto, nós íamos trocar as causas. Nós trocaríamos de lado. E essa dinâmica foi um primeiro passo para eu parar de aceitar verdades absolutas que eram ditas principalmente por, vamos dizer assim, autoridades, né, que são professores, enfim, pais. Muitas vezes eles trazem essa questão política já para os filhos dos ambientes familiares, que eu não acho errado, mas dentro de sala de aula eu já acho. E ele foi muito sutil nessa transmissão dessa questão da gente questionar tudo aquilo que a gente absorve sem filtro, né? Após essa experiência, eu mantive muito contato com ele. Eu tive contato com ele até os meus 20 e poucos anos, 28, 26. E fora do ambiente de sala de aula, a gente trocou muitas experiências, muitas figurinhas, e ele conseguiu me trazer pro lado amarelo, pro lado mais libertário. Interessante, né, que você teve uma experiência bem particular, um professor libertário, né, uma coisa rara, De uma história. coisa difícil de
Você, né? E como foi a experiência na academia, na faculdade em geral, né? A maioria era esquerdista, você teve problemas? Eu ainda estou no curso de psicologia e sim, eu tenho problemas diários. Eu já sou formado em ciências aeronáuticas, fiz meteorologia, tentei fazer história, não consegui. O ambiente acadêmico da história é muito poluído mesmo. E não consegui. Eu não tive estômago, até porque eu tive muito problema dentro do próprio ambiente acadêmico com tutores. Então foi uma experiência horrível. Agora, a psicologia, eu estou fazendo em uma faculdade que ela tem não vou fazer propaganda dela, né? Sem os devidos royalties, não vou fazer. Mas ela tem nota máxima no MEC hoje e ela é cristã, né? E ela é muito cristã. A alicerce dessa faculdade ela é cristã. Ela é da Assembleia de Deus, inclusive. E mesmo né, nesse alicerce, o ambiente acadêmico ele é muito poluído pelos tutores, pelos professores. Assim. Eu, hoje, não bato tanto de frente, não me desgasto tanto, eu não aprendi a não entrar em lutas que eu não posso vencer, e não por falta ou excesso de argumentos, ou falta de argumento por minha parte, ou excesso de argumento pela parte deles, mas uma luta que eu não poderia vencer no quesito de que é um ambiente o qual eu só vou criar conflito. Seria somente banhado a conflito. Então eu compro algumas brigas ou outras para que alguns professores deem uma tirada do pé do acelerador e se atentem apenas ao conteúdo da aula. Eu tive uma discussão, inclusive, muito recente. Cara, era desenvolvimento. Bom, era desenvolvimento infantil, né? E a professora que ela insistiu em entrar numa pauta feminista que fugia totalmente do conteúdo da aula. E a minha discussão ela foi curta e grossa. É o tipo de discussão que eu compro dentro da academia, que é curta e grossa, do tipo, eu não entro para discordar dela, do que ela está falando. Eu entro para falar para ela que aquilo não é parte do conteúdo de aula. Que ela tem que se atentar apenas a transmitir o conhecimento que é praticado para aquela matéria. E esse tipo de luta, ela surte muito mais efeito do que eu ficar batendo de frente, sabe? Então, dentro do ambiente acadêmico, lógico, entre os meus colegas, eu compro a briga até o final e compro qualquer tipo de briga, porque parte de mim vamos dizer, a obrigação de trazer os que estão em cima do muro, os que estão assistindo para o nosso lado, né, para o lado mais libertário, porque eles têm que conhecer o outro lado. Mas o ambiente acadêmico ele é muito poluído, mesmo a faculdade sendo cristã e mesmo alguns professores eles têm medo de hoje, comigo em sala, pelo menos, eles têm medo de dar aquela pisada no acelerador e sair falando besteira demais. Eu acabo entrando em conflito direto. Eu tenho várias vivências, várias experiências nesse sentido dentro de sala de aula, né, nesse período que eu tô cursando ali. Mas quando eu cursei história, foi muito mais complicado, porque partiu para perseguição mesmo, sabe? Coisa que eu cheguei a ter faltas que não existiam e como é que eu ia falar que eu não tinha faltado, né? Então aconteceu coisas muito absurdas, inclusive no próprio curso de meteorologia que foi feito lá no IFSC de Santa Catarina. No próprio curso de meteorologia tinha muita coisa, muita pauta que não cabia ao curso. Eu tem um colega que ele estava fazendo física na UFSC. Ele falou, cara,
é complicado porque o ambiente acadêmico em si, ele é complicado porque eu entrei para fazer física e eu estou na terceira fase e não peguei cálculo ainda. Ele só pegou matérias, direitos humanos, enfim. Essas encheção de linguiça que a gente sabe para que são de fato usados dentro do ambiente acadêmico, e era uma pessoa que queria se formar em física. Ele quer saber física. Ele não quer estudar, sei lá, Libras. Se ele for dar aula, talvez sirva para ele como diferencial no currículo, mas como obrigatoriedade para quem está fazendo física. E a gente conversou bastante sobre esse tipo de poluição dentro dos ambientes acadêmicos. O curso de psicologia, por ser uma área mais puxada para humanas, ele é muito mais poluído do que a física, vamos dizer assim. Imagino como deve ser em universidade pública. Na particular, que é a minha, na privada, e cristã, de base cristã, alicerce cristã, já é complicado. Então, eu imagino como que saem esses futuros profissionais assim com diploma na mão, né? Recentemente, não sei se acompanhasse, mas tem um deputado do Partido Novo, antes do fim do seu mandato, ele entrou com um projeto de lei para desregulamentar algumas profissões. Psicologia estava dentro dela. E dentro do meu ambiente acadêmico ali, as pessoas só vieram rechaçar, barbaridade, agora vai enrolar a língua. Mas as pessoas vieram já na negativa, sem antes estudar o projeto. Eu não cheguei a emitir minha opinião, porque eu ainda não estudei a fundo o que ele quis. Né? Mas eu entendo que seria algo como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas as pessoas, elas não se deram o trabalho de pesquisar. Elas só falaram não, porque isso vai acabar com a nossa profissão, isso e aquilo, mas não se deram o trabalho de pesquisar ou de tentar entender como funcionaria esse projeto. Elas acham que é só um fetiche na cabeça do deputado que ele quer, sei lá, ele está perseguindo algumas profissões porque ele não vai com a cara, e é uma aventura, um devaneio, uma aventura que ele quer fazer com o curso e com os profissionais da área. Ele quer fazer um teste no Brasil, vamos dizer assim. Mas é algo que já funciona em outros países, a desregulamentação de algumas profissões, que são profissões que não são de tanto risco, você ter um acesso mais facilitado ao curso. O que eu entendi, pelo que eu pesquisei, não é algo que eu vejo como ruim, não é uma viagem que ele tirou do nada, na cabeça dele ele resolveu fantasiar com isso e ferrar com todo mundo. Eu fui atrás de como funciona nos Estados Unidos, e funciona. Se funciona lá, por que não funcionaria aqui? Tem vários motivos, né? Inclusive as diferenças. Mas funciona em algum lugar, não foi algo, é algo que já foi testado e funciona. E essa desregulamentação, ela seria, a meu ver, positiva justamente por a gente dissecar o curso, nós começar a cortar algumas arestas ali desse curso, para que alguns cursos eles sejam técnicos, eles sejam exatamente o curso, ele seja virado para o profissional e para a profissão, para a gente não ficar enchendo linguiça. Por exemplo, um curso aí de física, que é esse meu colega lá, que ele estava na terceira fase, ele não tinha pego cálculo, quanto tempo não demoraria para esse curso ser, a gente fazer uma adaptação desse curso para que ele seja virado somente para o ensino técnico desse curso. Nós vamos diminuir o tempo, o período que a gente vai formar esse aluno, e ele consegue voltar, ele consegue ser inserido no mercado de trabalho mais cedo, com um conhecimento mais técnico. Ele não vai ter que gastar tempo para aprender Libras, ele pode usar esse tempo para se especializar em outra área, dentro da área que ele precisa, a área técnica. Enfim, a gente consegue emagrecer o curso para a gente colocar o profissional com mais facilidade e mais rapidez no mercado de trabalho. Ainda mais aqui no Brasil, em que as faculdades são muitas públicas, a gente diminui o custo desse aluno para o Estado, para o contribuinte. Né? Então,
eu vi de maneira positiva caso siga essa linha, né? Porque a gente vai conseguir minimizar custos, aumentar a demanda, né, no mercado de trabalho, porque você vai ter vários profissionais com vários tipos de diploma, você tem uma gama maior de profissionais que vai baratificar o serviço para a população. Você vai ter gente que vai optar por fazer um tecnólogo, vamos dizer assim, de psicologia. Vai ter gente que vai optar por fazer só uma pós. Me formei em psiquiatria, quero fazer uma pós em psicologia. Ou quero fazer o bacharel. Você tem vários tipos de profissionais, vários preços, e você consegue abrir uma maior concorrência, vamos dizer assim. O público tem um fácil acesso a tratar melhor da sua saúde mental. E fica a critério do contratante escolher qual diploma que ele quer ter dentro da empresa dele, né? Você consegue melhorar essa questão da oferta. E a gente sabe que hoje a saúde mental ela é um artigo de luxo, vamos dizer assim. Porque ela não é tão barata assim. Ela é um país que só, vamos dizer assim, menos da metade da população teria, vamos dizer lá, uma sessão por semana, a pessoa pagando, vamos dizer, R$100, R$400 para uma família. Um pai que tem um filho, recebe, vamos lá, 2 salários mínimos. Mas ele teria que pagar, se ele tivesse que cuidar da própria saúde mental, para ele, ou para o filho, ou para a esposa, ou para os 3, ou para 2, cara, pesa no orçamento. E se você abrir essa oferta de profissionais, você consegue ter melhor um acesso a preços mais acessíveis de profissionais que recém entraram no mercado de trabalho. Profissionais que se formam em 2 anos, 2 anos e meio, com um diploma um pouco inferior, mas que eles já conseguem ter domínio da profissão para exercê-la, e você amplia o acesso às pessoas a ter o tratamento da saúde mental, né? Eu vejo, então, abordando toda essa questão do ambiente acadêmico. Quando surgiu esse projeto, eu vi pessoas, inclusive muitas pessoas de direita, que entendem essa concepção toda que eu falei, que sem ler o próprio projeto, já também com pedras na mão, dando pedrada e tal. Claro, vai ter pessoas dos 2 lados contra e a favor. Duvido muito que da esquerda seria a favor, né? Mas, até porque é mais um bloco para você criar, para você segregar. Então eu duvido muito que a esquerda seria a favor. Mas da direita eu entendo que vão ter gente, que terão pessoas a favor e contra. Mas me preocupam muito essas pessoas que se dizem red pill não questionarem e tomarem já partido dentro do meu ambiente acadêmico, inclusive dentro dos CRPs. Se você for fazer a experiência agora de entrar no Instagram dos CRPs, você vai ver muitas pessoas que criticaram o posicionamento dos CRPs com relação a eles montando uma nota de repúdio com relação às manifestações que tiveram em Brasília, as pessoas que eram contra o CRP falando isso, e as pessoas já atacando pedra no CRP nesse mesmo argumento. Vocês se posicionam com relação a isso, mas vocês não estão se posicionando com relação ao projeto tal, do deputado tal. Pessoas que não foram atrás, elas acham realmente que é aquela questão do não questionar, de absorver uma verdade absoluta, inclusive da própria direita. O que eu vejo como muito problema dentro de um ambiente profissional, que não deveria, dentro da profissão, a pessoa não deveria, inclusive dentro do próprio CRP, a pessoa não deveria trazer esse tipo de problema externo, que não envolve a psicologia, para dentro da psicologia. Não, exatamente, né? É um projeto que vai abrir o mercado aí, criar mais concorrência, vai baratear o preço da população, né, que não tem acesso. Então, eu concordo totalmente com o que você falou sobre a poluição na faculdade. Por exemplo, eu estou fazendo filosofia na Uni Dom Bosco, né, que também é particular, e é impressionante como
uma das matérias que tinha lá era quilombolas, né, pra gente estudar, os quilombolas. E não vi que tem a ver com filosofia, nada, né? Mas tem lá a matéria dos quilombolas. Então não dá para realmente entender. Mas eu queria perguntar agora como a psicologia pode ajudar na compreensão do libertarianismo e ajudar os libertários. Agora entrando no conteúdo de psicologia em si. Sim. Uma das coisas que eu acho das premissas básicas da própria psicologia é você entender o indivíduo como indivíduo. Né? Cada ser ele é único. Então, eu acho que a gente falando de indivíduo, a gente já parte da base de que a menor minoria é o próprio indivíduo em si. Então, dentro da psicologia, eu não consigo ver, isso já é uma opinião minha, eu não consigo ver ou entender o comportamento ou a psique de uma pessoa quando ela está agindo em grupo. Porque quando nós estamos em grupo, nós temos tendências de anular alguns comportamentos nossos que vão contra a aceitação daquele grupo. Nós nos forçamos a ser aceitos, vamos dizer assim. Então a gente tem que anular aquilo que nós somos em parte. Né? Então, eu vejo que a psicologia, a gente parte pela leitura da direita, justamente pelo fato de que nós temos que entender o indivíduo como um indivíduo único. Aquela pessoa ela é única. Nós temos que entender todas as questões individuais, as experiências e as vivências individuais daquele ser. Eu não tenho como, por exemplo, juntar várias pessoas e começar a diagnosticá-las ou tentar diagnosticá-las todas em grupo. Né? Eu não tenho como fazer isso. As pessoas elas se anulam. Algumas vão se dar melhor em grupo, outras não. E a partir do momento que as pessoas já se comportam diferente, já se diferenciam no próprio comportamento sozinhas e em grupo, eu já perco material, já perco base. Né? Então, a questão da psicologia básica, a meu ver, é a questão do indivíduo. Cada indivíduo é único. E eu não tenho. Existem vários trabalhos, né, dentro da psicologia que a gente faz, que se trabalha psicologia em grupos, em algumas atividades, algumas dinâmicas, etc. Mas o indivíduo ele nunca é o mesmo. Ele nunca é o mesmo. Então eu não tenho como ter o olhar individual, eu não tenho como olhar se eu não tenho a pessoa em si para mim. Né? Tem um livro que agora eu até tinha anotado para trazer, mas eu tô de mudança, minha casa está uma zona aqui, então eu estou sem alguns livros, então eu estou sem algumas anotações que está tudo em caixa aqui, tá uma zona. Mas tem um artigo, inclusive, de um professor da UFRJ, eu vou tentar lembrar o nome dele, mas eu não sei se eu vou conseguir. Que ele aborda justamente essa questão dos grupos e dos indivíduos. Né? Ele é da psicologia e ele aborda justamente essa questão de que grupos você tende a se dissolver, você nivela. Você pega várias pessoas e elas tendem, se você mantê-las somente em grupo, elas tendem a se dissolver a ponto de que lá na frente esse grupo vai se comportar como um. E todo grupo é basicamente assim. O que eu digo muito, que eu costumo, uma coisa minha, que eu costumo muito dizer nada nem ninguém vai te representar 100% que não seja você mesmo. Eu não posso sair daqui e, por exemplo, vou abraçar partido tal, porque o partido ele é de direita. Tá ótimo, o partido é de direita, mas a partir do momento que esse partido exigir que você pense exatamente igual aos todos os tópicos dele, de 2 1. Ou você não vai ser representado pelo partido,
ou você vai se anular um tópico que você é contrário, mas você vai se anular para se sentir parte daquilo. Por exemplo, vou citar um exemplo meio bobo aqui, mas vamos lá. O partido fulano de tal, partido, sei lá, PSS. O partido PSS ele é de direita, não sei o que, papapá, beleza. Muita gente vai se identificar, mas ele é pró-aborto. Tá, e agora? Por que eu não posso fazer parte de várias lutas? Eu tenho que ser parte desse partido, eu tenho que lutar com esse partido. Eu vou ter que lutar com esse partido porque quanto mais gente, mais força. Tá, então, eu vou ter que não me impor com relação ao aborto, porque senão eu não vou ser aceito por esse partido. Então, ou eu me anulo, ou eu saio. Eu, como indivíduo, aí eu já parto da questão dos grupos, eu, como indivíduo, o que eu vejo? Eu vejo que eu participo de várias lutas, e não de um rótulo. Eu participo de várias lutas como indivíduo. Como indivíduo, eu sou livre para defender o aborto e defender o livre mercado, ou defender coisas que não necessariamente estejam alinhadas no mesmo tópico. E aí eu volto. Nada, nem ninguém vai representar você, a ti, 100%, que não sejas tu mesmo. E é justamente por isso que a gente parte daquela questão de não criar seres messiânicos, né, salvadores, a gente botar a nossa responsabilidade em figuras messiânicas, em figuras salvadoras, principalmente figuras humanas. Porque ela não vai te representar 100% e seres humanos estão sujeitos a falhas. Nós temos nossos demônios dentro de nós, né? E é justamente por isso que a gente não deve defender cegamente nada. Enfim, voltando para a questão, estou fugindo um pouco, voltando para a questão da própria psicologia. E é esse olhar do indivíduo, que é o indivíduo puro, na sua pura essência, que é essencial para a psicologia. A gente precisa ajudar cada ser de uma forma diferente. Porque cada um vai ter uma vivência diferente, um sofrimento diferente. Então, eu acho que a questão de entender que o indivíduo ele é singular, que é o que as políticas de direita ela centraliza, né? O objeto central da direita é o indivíduo. Então, a partir do momento em que nós entendemos o indivíduo como indivíduo, como singular, a gente parte do objeto central, o indivíduo, que é o mesmo objeto central das próprias políticas de direita, né? Que a gente entendeu o indivíduo como indivíduo e ele ser o objeto central. Na psicologia, a mesma coisa. Eu não posso tratar psicologicamente uma nação, por exemplo, ou uma tribo. O que eu vou fazer? Eu vou estar lá dentro dessa tribo, vamos dizer assim, e vou lidar um por um. Porque cada um vai ter suas singularidades. A tribo terão problemas em comum. Terão. Mas a psicologia ela não está para solucionar o problema do todo. Ela está do indivíduo, porque cada indivíduo ele é singular, ele tem um problema singular. Interessante. Então, realmente a psicologia ela vai mais para o lado individualista, né? E não coletivista, como por exemplo a história, a sociologia poderia ir, né? Individualismo como da Ayn Rand, enfim. Tem uma matéria de psicologia que é a psicologia social, né? Que eu sei que é um pouco mais sossa, né? Mas em geral a psicologia trata o indivíduo nos seus aspectos individuais, né? Nas suas particularidades, né? Isso. Tem um livro para quem é da área da psicologia, psiquiatria, da área da saúde mental, vamos dizer assim, e é de direita. Eu acho que esse livro deveria ser cabeceira de cama, né? Livro de cabeceira ali, que é A Mente Esquerdista. Ele é escrito pelo Rossiter. Ele é um americano, ele é psiquiatra. Ele se formou, acho que, se eu não me engano, cara, para não falar besteira, só um minuto. Aqui que eu já deixei, inclusive, aqui um pouco. Aqui. O Rossiter. Ele se formou em Chicago. Já ia falar besteira. Eu ia falar que eu achava que era Texas, não, mas foi em Chicago.
E aí ele trabalhou por alguns anos como psiquiatra do exército americano e tal. E ele desenvolveu esse livro, inclusive tem acho que é a Zero Hora ou a Gazeta. Quando esse livro foi traduzido no Brasil, eles colocaram que Rossiter, ele é um cara, eles fizeram uma matéria falando que Rossiter era um cara que escreveu esse livro para provar de que a esquerda, ser de esquerda, uma mente de esquerda é uma patologia, né? Eles tentaram nesse artigo, não é artigo, mas nessa reportagem eles tentaram meio que satirizar. Mas é um livro de cabeceira, de cabeceira. Ele tem muita base boa, ele vai desde a psicologia do desenvolvimento, ele consegue pegar fragmentos desde a psicologia do desenvolvimento até formação básica até aquelas formações de nicho familiar. Ele é um livro muito bom, ele é excelente. Achar artigos e coisas de direita dentro da psicologia é muito difícil. É muito difícil. É uma luta muito grande. Porque a narrativa já foi dominada, né? A gente tem uma narrativa dentro das universidades que a narrativa ela é basicamente única, né? Tu fazendo filosofia, imagino que tu deva estar sofrendo tanto quanto ou mais com essas narrativas únicas, né? As não questionáveis, vamos dizer assim. E esses artigos, esses pensadores que vão contra a maré, eles são muito difíceis de serem achados. Inclusive, algumas citações de Freud é muito difícil a gente achar, mas tem fragmentos, inclusive muitas das coisas de Freud falando, ele fala muito mais em palestras do que nos próprios livros. Nos livros tem algum recorte ou outro que ele acaba citando alguma coisa, uma crítica ou outra ao comunismo. Inclusive, existe dentro da psicologia a psicologia marxista. E tem um negócio aí que foi criado no Brasil, que foi muito interessante no início das minhas pesquisas para eu criar conteúdo, que eu fui pesquisar, eu procurei psicologia libertária. E teve uma experiência criada aqui no Brasil, mas ela é de esquerda. E ela é um tratamento, um exercício, uma dinâmica para ser feita em grupo. Então, é muito esquisito, assim. A gente acha muita coisa da esquerda dentro do ambiente acadêmico, mas nada da direita. Inclusive, eu tenho um professor que ele escreve muito. Ele tem acho que umas 4 ou 5 publicações. Um livro, inclusive, que fala justamente sobre os danos da ausência paterna em uma família, da ausência de uma figura paterna. Em sala de aula, ele tem medo de falar isso. Ele começa a substituir, a fazer substituições, e ele não entra muito nesses detalhes, porque ele tem medo de falar. Inclusive, nos e-mails que ele manda para as turmas na faculdade cristã, nos e-mails ele usa pronome neutro. E, assim, então, até dentro do ambiente acadêmico, um professor que ele tem medo de falar sobre a pesquisa dele por medo de ferir alguém ou ir contra a narrativa que o pessoal julga que é a correta, né, que é a politicamente correta ou a narrativa humana, vamos dizer assim. Então, eu vejo que dentro do próprio ambiente acadêmico, os próprios professores têm medo de como tratar, até porque hoje tudo é um alvoroço. A gente tem o mundo conectado nas redes sociais, etc. Então, uma coisa minúscula aqui, ela toma proporções enormes e roda o mundo. Como no ambiente acadêmico, expor esse tipo de opinião. Então, quem tem opiniões ou quem quer fazer um estudo específico em áreas que são, vamos dizer assim, sensíveis para a esquerda, quem quer fazer isso para fazer uma contrapartida, essa pessoa ela se sente muito intimidada e ela acaba não fazendo.
É muito mais fácil eu fazer um TCC escrevendo tudo aquilo que meus professores querem do que eu partir para uma pesquisa nova e tentar inovar ou tentar achar algo diferente que vá contra a narrativa. É muito mais fácil. Eu vou achar muito menos barreiras se eu for nadar a favor da maré. E essa questão de que de nadar contra a maré, ela torna-se muito mais complexa em ambiente acadêmico, porque nós temos as figuras dos professores, que elas são figuras de autoridade. E elas usam isso. Eles usam a figura de autoridade para impor o pensamento deles para os alunos. E os alunos muitas vezes aceitam como verdade, e os que não aceitam ficam reprimidos. E na psicologia a gente sabe, se tiver alguém psicólogo aí da psicologia assistindo, a gente sabe o que a repressão traz para a psique. É uma coisa, são danos horríveis. Você ficar repreendendo, você ficar guardando para si. São danos horríveis. Freud diz que nada fica guardado dentro de ti. Você vai enterrando, mas ele ainda está ali embaixo da areia. Uma hora não tem areia, uma hora sai. E é muito complexo você tentar nadar contra a maré. Voltando aqui à questão dos materiais de direita, eles são muito fragmentados. E os que a gente encontra mesmo fragmentado dentro da psicologia, dentro da psiquiatria ou da parte da saúde mental, tudo que a gente acha mesmo fragmentado, ela tem uma chuva de críticas. Nós temos psicologia marxista, temos psicologia socialista, temos a libertária, temos várias vertentes dentro da psicologia que tomam linhas políticas que não deveriam, mas não temos... Psicologia feminista, tá? Isso tem. E nada na contrapartida, e todo mundo dentro dos ambientes que produzem texto, que produzem pesquisa, que produzem estudos, as pessoas elas ficam reprimidas, elas têm medo, elas ficam intimidadas. E eu acho que hoje um dos grandes males que nós temos, tanto no ambiente acadêmico como na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós temos, é justamente esse primeiro instinto, vamos dizer assim, essa primeira resposta, a primeira ação que nós temos é nos segurar para não falar tal coisa. Nós, da direita, temos muito cuidado ao falar. A esquerda, ela solta. Então, eles fazem mais barulho. E quem faz mais barulho, domina a narrativa. Quem faz mais barulho, dominando a narrativa, você consegue guiar a verdade, vamos dizer assim. E eu vejo muito mais gente de direita se calar no ambiente acadêmico do que o contrário. Exatamente. Mas a gente precisa realmente de pessoas que tenham essa coragem de se colocar, né, e dominar os espaços, né, como a esquerda fez, né. E uma das perguntas até que eu ia fazer, que você já entrou, é o que explica, né, a mentalidade comunista, né. Muitas pessoas podem dizer que é uma psicopatia, que é ignorância, né. O que explicaria, né, essa mentalidade, né? E para você falar um pouco sobre as vertentes, né? Você segue mais Freud, tem o behaviorismo também, tem a TCC, né? Tem várias vertentes. E eu percebo que tem muitas vertentes de esquerda, como você falou, tem até a psicologia marxista, tem psicologia feminista, mas não tem, por exemplo, uma psicologia que fale dos problemas do homem, né? Exato. O homem, a maior parte de suicídios são de homens, né? E não tem uma atenção específica para saúde mental do homem, só tem para a mulher, né? Isso é uma coisa bem ruim. Eu até tenho anotado ali, está no meu fichário, só não sei onde ele está, como está tudo encaixa aqui. Eu tenho, inclusive, esses dados sobre suicídio. E as políticas públicas para a saúde mental do homem não existe. Quando o próprio Rossiter fala, Le Bon
essa questão da mente esquerdista, vamos dizer assim. Acho que uma das publicações que eu fiz, eu abordei essa questão, que é a pessoa, ela não consegue lidar com as próprias consequências das escolhas que ela faz. O que eu quero dizer? Você é livre para escolher as consequências das suas escolhas. Você tem que arcar com as consequências. Você tem que ser responsabilizado por aquilo que você faz, seja para o bem ou seja para o mal. E assim, tem um artigo. Depois, se você quiser, eu te passo alguns artigos para você dar uma lida, que inclusive esse eu tenho impresso. E ele fala justamente dessa questão de que a criança, quando ela nasce, ela tem toda a atenção dos pais para si. Então ela está no centro do universo. Que convenhamos, os dois primeiros anos, os 3 primeiros anos ali da infância ali da criança, a vida dos pais é evitar as milhões de formas criativas que essa criança vai achar de se matar. Porque criança nessa idade é dose. E então ela tem toda a atenção dos pais. E a partir do momento, por exemplo, que ela ganha um irmão, ela perde esse favoritismo, porque a atenção passa toda pelo irmão. E aí o que essa criança, uma forma infantil de você ver isso? Porque a forma madura eu já me desenvolvi, eu exijo menos, eu preciso de menos atenção dos meus pais, eu já sei andar, eu já sei que se eu enfiar o dedo na tomada eu vou levar um choque, eu já sei que se eu cair da varanda eu vou morrer, enfim. E a partir do momento que ela ganha um irmão, essa criança ela ganha um irmão, a atenção passa para esse irmão, porque ele é muito mais frágil. E ele volta àquele período da vida que são as 1001 formas criativas que essa criança vai ter de achar para se matar. E aí a atenção dos pais fica virada para ela. E aí o que essa criança mais velha faz? Ela pensa o seguinte: se eu não sou o favorito, se eu não posso ser o favorito, se eu não posso ter toda a atenção, então o mínimo não pode haver favoritos. Temos que ser iguais. E se você não desenvolve, você não se desenvolve, você não toma a autonomia do seu próprio corpo, a autonomia da sua própria responsabilidade, a autonomia do seu próprio ser, como adulto você vai fazer a mesma coisa. Espera lá, se eu tomei escolhas que me fizeram hoje ser um desempregado, por exemplo, então, espera lá, se eu não sou o favorito de Deus, vamos dizer assim, porque eu sou um desempregado, não sei o quê, se eu não sou o favorito, ninguém pode ser o favorito. Então não pode ter um cara rico. Não me interessa a história desse cara. Eu não sei qual é a história desse cara. Eu vou pegar a fatia da história dela que interessa para a minha narrativa. Que a fatia da história dele ele é dono de uma empresa, ganha milhões e está aí, escravizando um monte de funcionários. Eu pego essa fatia de história, porque convém para mim. Para justificar essa questão. Então, a partir dessa mentalidade infantil, essa coisa infantilizada de você não ter autonomia de si mesmo, é você terceirizar a responsabilidade das escolhas que você faz. Espera lá, eu quero ser livre para escolher, mas eu não quero ser responsável pelas minhas escolhas. Se derem errado, as pessoas têm que pagar para mim. Se eu der errado na vida, o governo tem que me sustentar. Quem é o governo? São as pessoas. Então, essa falta de responsabilidade, de absorver a autonomia de si e assumir os seus próprios BOs, vamos dizer assim, assumir as suas responsabilidades, as suas escolhas, sejam elas boas ou ruins, porque as pessoas, em sua maioria, elas querem só o bem, elas só querem o bom. Óbvio, faz parte do ser humano, todo mundo. Mas a gente tem que saber que ser dono de si mesmo, assumir responsabilidades, são riscos. E a gente vai ter altos e baixos. E nos baixos, nós temos que saber que foram onde a gente errou e não eleger culpados, eleger vilões. Sejam os super ricos, seja o governo de direita, ou o presidente fulano de tal. O presidente ele nem deveria, o governo ele nem deveria ter o poder de influenciar nas suas escolhas e muito menos influenciar nas consequências das suas escolhas. Essas escolhas
elas devem ser fruto do indivíduo, e as responsabilidades, as consequências também, problemas somente do indivíduo. E, vou fazer outro exemplo. Eu sou pobre, sou muito pobre. Cara, faz sentido eu ter 7 filhos? E por que que a pessoa que é pobre, não tanto quanto eu, ela está melhor do que eu, e ela, tendo ciência disso, ela fez um filho apenas, ela tem que pagar para o governo me sustentar porque eu fiz 7? Foi uma escolha minha, foi um risco meu, é uma responsabilidade que eu assumi. É do indivíduo. Então essa questão da gente buscar terceirizações de responsabilidades esses autores eles abordam, que é justamente essa coisa infantil de você não superar algumas fases e aprender a lidar com as consequências das suas próprias escolhas. E aí essa fase do desenvolvimento infantil, de você aprender que você não é o centro do universo, que o universo não gira em torno de ti, e que tu tens que, teus pais, tua tribo, seja lá quem for, vai fazer por ti até o momento que você se tornar autônomo. Mas a criação dessa criança, a criação desse ser humano, é para que ela seja autônoma. É a criação pela autonomia e não pela dependência. E as pessoas querem ser autônomas na hora da escolha, mas dependentes na hora das consequências ruins. Porque as consequências boas, se essa pessoa que escolheu ser de esquerda e ela parte para uma consequência boa, ela fez uma escolha boa e ela teve uma consequência boa, ela não vai querer compartilhar a consequência dela. A gente não vê super ricos compartilhando a riqueza deles com facilidade assim. Até porque se você é um super rico e você é de esquerda, você já está errado aí. É até aquela máxima bem icônica da internet, né? Comunista que coloca senha no Wi-Fi. O socialista de iPhone. Exato. Mas enfim, é exatamente isso. É a inveja, né? A psicologia da inveja, né? Isso. E a culpabilização dos outros pelos próprios problemas, né? Se eu não tenho, Não é autonomia. Eu já vi pesquisas falando que tem a ver com genética, ser de direita, ser de esquerda, mas eu acho que tem mais a ver com a perspectiva, né, de vida da pessoa. Então. Inclusive, quando Freud iniciou os estudos dele, quando ele ainda estava no início dos seus estudos, o regime marxista lá da União Soviética falou, a primeira coisa falada sobre os estudos de Freud era que psicologia ou psicanálise ou saúde mental, isso era apenas um fetiche da burguesia. É algo que só a burguesia pode se dar o direito de fazer, isso é só um capricho. E é engraçado que hoje o pessoal passa pano para isso, né? Hoje existe psicologia marxista, mas, putz, caras que implantaram o regime bolchevique lá na União Soviética falaram que isso é um devaneio burguês. Não, o regime socialista soviético negou vários avanços científicos, negou o darwinismo, negou a psicologia, negou várias. Negou a seleção natural, até por isso eles erraram em diversas coisas em biologia, enfim. Mas é isso, eu queria agradecer a sua participação, foi excelente, né? Muito obrigado mesmo, queria ouvir suas considerações finais. Lembrando, gente, que a gente lançou uma obra lá, um livro pela editora Bem Social, acessem lá na Mil. E eu queria ouvir suas considerações finais e referências, algo mais que você possa dizer. Bom, quero agradecer, né? Estou sempre aberto aí, qualquer coisa só dá um grito. Bom, acho que o objeto central disso aqui seria o fato da gente
de nós, como humanos, né, como seres pensantes, sapiens sapiens, né, que sabemos, temos noção da nossa própria existência, é entendermos que o indivíduo ele é singular e que o domínio da narrativa ele é muito importante. E a esquerda entendeu muito bem isso e eles fazem isso muito bem. Então a gente não deve se calar, a gente não deve ter medo de falar, a gente não deve ter medo de nos expor, porque eles não têm. E quem não tem, domina a narrativa, eles tomam frente, eles fazem mais barulho. Eles podem não ser a maioria, mas eles são mais barulhentos. E é justamente por isso que a gente não pode nos negar como indivíduos, como seres singulares, nós não podemos nos permitir nos anular, no caso, anular a nós mesmos pelo medo do julgamento do pensamento alheio, né? Então, eu acho que o centro de tudo, eu parto para esse apelo, né? Da gente não se calar. Não se calar. A gente está vivendo um período muito conturbado, muito complicado, em que a gente está acompanhando aí censura, abertamente falando, é censura, né? E assim, ela tomou essas proporções por pequenos atos silenciosos nossos no passado. Pequenos atos, pequenas coisas a gente foi se calando, e eles foram fazendo barulho. Hoje tem muito poder nas mãos de pessoas que fazem mais barulho do que nós. Então, vamos fazer barulho. A gente pode fazer barulho, a gente pode falar, a gente deve falar. Dentro do ambiente acadêmico, dentro do nosso ambiente profissional, dentro do nosso ambiente familiar. E, claro, sempre partindo daquela premissa do pacto de não agressão. Mas ideias não agridem. E põe para fora. Não guarde para si. Põe para fora. Eu posso depois passar. Eu vi ali que a pessoa está pedindo links e tal. Eu posso passar bastante coisa aí, bastante material. Posso estar compartilhando com vocês. Segue lá a página que eu vou estar colocando também. E é isso aí. Eu agradeço muito aí pela abertura. E estou aberto. Estou aberto mesmo. É isso aí, pessoal. Segue lá o Psicologia Destra. Mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente a conversa. Obrigado a quem comentou também. É isso. Boa noite e até a próxima, pessoal. Um abraço. Boa noite.